Isaías, capítulo 51. O Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim. Escute, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Olhem para o céu, lá em cima. Olhem para a terra, aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça. A terra ficará gasta como uma roupa velha. E os seus moradores morrerão como se fossem moscas. Mas a minha vitória será total. O meu poder durará para sempre. Escutem, vocês que sabem o que é direito, que têm a minha lei no seu coração. Não fiquem com medo quando forem ofendidos. Não se aborreçam quando os outros zombarem de vocês, pois eles desaparecerão como uma roupa de lã destruída pelas traças. Mas a minha vitória será total. O meu poder durará para sempre. Acorda, ó Senhor, acorda. Salva-nos com teu grande poder, como fizeste antigamente, no tempo dos nossos antepassados. Tu cortaste Raabe em pedaços. Tu mataste aquele monstro do mar. Tu fizeste o mar secar, secaste as águas profundas. No meio do mar abriste um caminho para que por ele passasse o povo que salvaste. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza nem choro. O Senhor diz ao seu povo: Eu mesmo lhes dou forças. Então, por que vocês têm medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que a palha? Por que esquecem o Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu o céu e firmou a terra? Por que estão sempre com medo de inimigos cruéis que os perseguem e estão prontos para destruí-los? Que pode fazer a fúria deles contra vocês? Logo os prisioneiros serão postos em liberdade. Eles não morrerão, nem passarão fome. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Eu agito o mar e faço as suas ondas rugirem. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Eu dei a vocês os meus ensinamentos e com a minha mão eu os protejo.
Eu, que estendi o céu e firmei a terra, digo aos moradores de Jerusalém: vocês são o meu povo. Acorde, Jerusalém, acorde e levante-se. O Senhor fez com que você bebesse o vinho da sua ira. Você bebeu tudo e ficou bêbada. De todos os seus filhos, de todos aqueles que você criou, não houve um só que pegasse você pela mão e que a ajudasse a andar. Você sofreu 2 desgraças. A sua terra foi arrasada pelos inimigos, e a guerra e a fome mataram os seus moradores. Quem tem pena de você? Quem procura consolá-la? Os seus moradores desmaiam de fome e estão caídos nas esquinas das ruas. São como carneiros selvagens, presos nas redes dos caçadores. Eles caíram por causa da ira do Senhor, por causa do castigo do seu Deus. Pobre Jerusalém, você está bêbada, mas não por ter bebido vinho. Agora, escute o que diz o seu Senhor e Deus, aquele que vai defender a causa do seu povo. O Senhor diz: agora estou tirando das suas mãos o copo cheio da minha ira, o copo que fez você ficar bêbada. Você nunca mais beberá dele. Darei esse copo aos seus inimigos, aos que lhe disseram: deite-se no chão, que vamos pisar em cima de você. Você se deitou e eles a pisaram, como se você fosse o pó da rua. Isaías, capítulo 52. Acorde, ó Jerusalém, acorde já e renove as suas forças. Cidade santa, vista os seus vestidos mais caros, pois os pagãos, aquela gente impura, nunca mais morarão com você. Ó Sião, bela cidade, prisioneira e sentada no chão, livre-se das suas correntes, levante-se, sacuda o pó das suas roupas e sente-se no seu trono. O Senhor diz ao seu povo: quando vocês foram levados como escravos para outro país, ninguém pagou nada por vocês. Assim também eu não pagarei nada para livrá-los da escravidão. O Senhor Deus diz: primeiro, o meu povo foi para o Egito a fim de morar lá. E eles foram porque quiseram. Mais tarde, a Assíria os levou como escravos e não pagou nada por eles. E o que é que estou vendo agora? A Babilônia fez a mesma coisa. Levou o meu povo como escravo sem pagar nada por ele. Aqueles que o estão dominando dão gritos de vitória e me ofendem sem parar. Mas virá o dia em que o meu povo conhecerá o meu nome e saberá que sou eu, o Senhor, quem diz: eu estou aqui.
Como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é rei. Escutem os gritos dos vigias. Eles gritam de alegria, todos juntos, pois veem com seus próprios olhos a volta do Senhor para Sião. Jerusalém arrasada, cante de alegria, pois o Senhor tem pena do seu povo e vai salvar Jerusalém. Na presença de todas as nações, o Senhor vai mostrar o seu santo poder. O mundo inteiro verá que foi o nosso Deus quem nos salvou. Meu povo, saia da Babilônia. Saiam todos e não toquem nada que seja impuro. Que se purifiquem os que carregam os objetos sagrados do templo. Desta vez, vocês não sairão com pressa, não precisarão fugir, pois o Senhor os guiará. O Deus de Israel os protegerá por todos os lados. O Senhor Deus diz: tudo que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Capítulo 9. A oração de Judite. Judite jogou cinzas na cabeça e tirou o manto. Ela ficou somente com a roupa feita de pano grosseiro que estava vestindo por baixo. Então, caiu de joelhos e orou a Deus. Naquela hora, estava sendo queimado o incenso da tarde no templo de Jerusalém. Ela orou em voz alta, assim: Ó Senhor, Deus do meu antepassado Simeão, tu lhe deste uma espada para que ele se vingasse dos estrangeiros que pegaram a virgem Dina e a forçaram. Eles tiraram as roupas dela e a violentaram para a desonrarem e envergonharem. Tu tinhas dito que uma coisa dessa não devia ser feita, mas eles fizeram. Por isso, tu deixaste que os chefes daqueles estrangeiros fossem mortos. Na mesma cama em que enganaram a moça, eles também foram enganados e mortos. Tu mataste os escravos junto com seus donos e os reis nos seus tronos. Deixaste que as suas esposas fossem presas, que as suas filhas fossem levadas como prisioneiras e que tudo o que eles tinham fosse distribuído entre os teus amados filhos. Os irmãos de Dina eram dedicados a ti e estavam sempre prontos para fazer a tua vontade.
Eles ficaram furiosos com a desgraça da sua irmã e clamaram a ti pedindo ajuda. E agora, ó Deus, meu Deus, escuta a mim, que sou uma viúva. Foste tu que fizeste tudo o que aconteceu naquela ocasião e tudo o que aconteceu antes e depois. Tu planejas os acontecimentos do presente e do futuro. Tudo acontece de acordo com a tua vontade. As coisas que já planejaste se apresentam e dizem: aqui estamos. Todos os teus planos estão prontos e todas as tuas decisões já foram tomadas. Vê como os assírios estão cada vez mais fortes, como eles têm orgulho dos seus cavalos e cavaleiros e se gabam das forças dos seus soldados. Eles confiam nos seus escudos e nas suas lanças, nos seus arcos e nas suas fundas, e não sabem que tu, Senhor, és aquele que acaba com as guerras. O teu nome é Senhor. Ó Deus, com o teu poder, acaba com o poder deles e na tua ira, destrói a sua força. Eles querem profanar o teu templo, o lugar onde o teu glorioso nome é adorado. E planejam derrubar o teu altar com as suas espadas. Vê o orgulho deles e faze cair a tua ira sobre eles. Eu sou apenas uma viúva, por isso, dá-me forças para realizar o meu plano. Faze com que eu engane os assírios, a fim de que os escravos morram junto com seus chefes e os chefes morram junto com seus escravos. Por meio de uma mulher, destrói o orgulho dessa gente, pois o teu poder e a tua autoridade não dependem do número de soldados ou da sua força. Tu és o Deus que cuida dos humildes, ajuda os explorados, socorre os fracos, protege os abandonados e salva os que perderam a esperança. Ouve agora a minha oração, ó Deus, tu que és o Deus do meu antepassado Simeão, o Deus do teu povo de Israel, o Senhor do céu e da terra, Criador dos mares, o Rei de toda a criação. Que as minhas palavras sedutoras sirvam para ferir e matar aqueles que planejam fazer coisas terríveis contra a tua aliança, o teu santo templo, o Monte Sião e a cidade onde mora o teu povo. E faze com que todas as tribos do teu povo saibam e reconheçam que só tu és Deus, o Deus Todo-Poderoso. E que tu és o único protetor do povo de Israel. Atos, capítulo 19.
Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? O batismo de João Batista. João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam. E em frente de todos, ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo. E começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro expulsando espíritos maus quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar esses espíritos, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam! Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês? Quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não-judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Depois desses acontecimentos,
Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, e também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: viva a grande Diana de Éfeso! Viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado, pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva! Viva a grande Diana de Éfeso! A grande Diana de Éfeso! Finalmente o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal. Pois para isso, há dias certos de reunião. E também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei. Pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda esta confusão. E nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião.
Salmo 96. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor Deus é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Digam em todas as nações: o Senhor Deus é Rei. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois Ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, Ele governará os povos do mundo.